Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Porto 360. Patrocínio. Essa semana, meu convidado está para lá de especial, reeleito presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Ele, que foi meu algoz lá quando eu era moleque no setor portuário, conferente, ficava no meu pé lá dentro dos terminais, meu grande amigo Carlos Mello. Carlinho, obrigado pela presença. Olá, Max. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero poder contribuir à autora e é uma satisfação ímpar participar do seu programa, que é um programa de grande alcance e você sempre com competência e referência à nossa cidade de Santos, elevando e levando o nome do nosso Porto de Santos. Obrigado, Max. Carlinhos, a gente no ano de 2025 só se viu no aeroporto, né? Pra Sim. lá e pra cá. E no carro que você me cedeu, uma E carona, e né? ainda te Gentilmente, trouxe uma né? vez de São Foi. Paulo, né? Viemos Isso. junto batendo um papo muito agradável. Mais uma gestão à Isso mesmo. frente do sindicato. Primeiro eu quero voltar na primeira gestão. Toda primeira gestão, obrigatoriamente, você tem uma série de desafios e você precisa entender o mecanismo de funcionamento, principalmente de um sindicato da envergadura, que é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Como é que foi a tua primeira gestão? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, né? Uma vez que você colheu ali, né, o conhecimento da primeira gestão, o que a gente pode esperar para essa segunda gestão? Olha, Max, na primeira gestão não foi fácil. Como você falou, tudo é repleto de desafios. Mas para você poder superar os desafios, você tem que estar preparado, capacitado, entender, compreender a dinâmica, como funciona um sindicato dessa magnitude e relevância, que é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região. Um sindicato primaz na nossa cidade e está prestes a completar agora, nesse ano, 115 anos. Olha a responsabilidade. Olha só. Por isso que o Carlinhos Zé Gordinho tem as costas largas para poder ter essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, contribuir por tudo que envolve a categoria, né? E aí muitas coisas aconteceram. A gente viveu um processo aí bastante trabalhoso, né? Que envolveu dedicação árdua da diretoria, os que ficaram, tantas situações, a gente passando por desafios cada vez mais no nosso porto, no todo, né? E aí a gente teve bastante resiliência, né? Persistência, para a gente continuar a acreditar e a categoria escolher e conduzir a gente para mais um quadriênio, mais 4 anos aí à frente do sindicato. E para essa nova gestão, Max, os desafios foram superados, agora é administrar, trabalhar, entregar e realizar. Então a gente está vivendo bastante desafio que eu falo na mudança em relação à legislação. E cabe a nós, a categoria, e como entidade de classe, Maxwell, é pegar e fomentar cursos, capacitar, aprimorar o profissional. A gente vem vivendo aí situações aí da legislação perante a Receita Federal. O do INPE chegou para ficar como Uber. Uber chegou, a do INPE também. Então é mudança, é inovação e tudo isso requer muito trabalho da diretoria. Esses meus pares que vieram estão muito comprometidos. Tanto é, depois, mais adiante, dar um spoiler de eventos que a gente está programando aí em alusão aos 115 anos do sindicato, mas para trazer oportunidades. Porque o mercado, se ele não tiver preparado, Maxwell, você sabe que a gente acaba perdendo oportunidades. E aqui, nessa minha visão, sob a minha ótica, em conjunto com meus pares, a gente quer promover, realizar e entregar resultados objetivos e efetivos, porque os erros ficaram passados. Agora é só acerto e fazer e acontecer, Maxwell. Carlos, se a gente olhasse para o passado, a gente bem sabe que o papel do despachante aduaneiro era um papel preponderante, né? Não que deixou de ser, mas para que cuidasse da burocracia, né, na liberação de carga. Então nós tínhamos muito papel e muito carimbo naquela oportunidade, que você passava de repartição em repartição para que você conseguisse a liberação de uma determinada mercadoria ou de uma determinada carga ou container. Com o advento da tecnologia, você trouxe a do INPE, né? E a gente sabia que essa revolução iria acontecer, que é a Declaração Única de Importação. Perfeito. Olhando já para o despacho sobre águas,
o papel do despachante aduaneiro, ele mudou e se transformou num grande consultor, Perfeito. né? Para que você possa fazer a tua importação da maneira adequada, para que você possa ter celeridade no teu processo de liberação de carga. Hoje a Receita ela tem uma visão completamente diferente, né? Quando você tem a implementação da DUIMP, a Receita ela quer que você traga a carga, esteja em conformidade e te ajude de maneira preventiva para que ela possa concentrar todos os esforços naquele que não é correto, naquele que não quer fazer as coisas de forma adequada. E no meio do caminho veio uma reforma tributária além da DUIMP, que está todo mundo de cabelo em pé para composição de custos e assim sucessivamente, substituição tributária e assim por diante. O sindicato hoje, ele está preparando os seus profissionais para essas mudanças que estão acontecendo, porque, francamente falando, você vai ter o erro involuntário daquelas empresas que não dominam, né, efetivamente tudo o que está sendo pactuado e imposto pelo próprio governo, e, por outro lado, a gente precisa ter esses profissionais completamente habilitados para que sejam bons consultores. Isso está fazendo parte da tua agenda? Com certeza, Maxwell. Você fez uma analogia, fazer uma viagem no tempo, antes que tudo tramitava em torno do papel. Obviamente, o papel ainda ele existe, mas hoje é a questão da informatização. Estou falando naquela época que tu me colocava embaixo da chuva com papel para ficar conferindo conta. Fez sim. O Carlinhos fazia isso no terminal, me colocava embaixo de chuva com guarda-chuva para mim ficar controlando o container. Ele falou que não era para eu falar, mas eu falei. Rua Ana Santos, acho que eu lembro, acho que o endereço é esse. Tá vendo como ele sabe? Tá vendo como ele sabe? Eu lembro. Se eu falar o nome da empresa, eu lembro até hoje. Bom, Max, você pontuou bem. Eu acompanhei esse momento agora, nesse ano de 2026, 40 anos trabalhando no comércio exterior. Ainda ontem, olhei pela janela, vi um garoto chegando, cheio de sonhos, querendo desbravar oportunidades, e o comércio exterior é como um bom motociclista, um raleiro, né? Quando ele entra no sangue, é o teu DNA efetivo. E essa paixão pelo comércio exterior começou a me vislumbrar cada vez mais o potencial que eu tenho para dar um pouco de mim em prol de uma categoria, um sindicato. Pois bem, e a gente vendo tudo nesse cenário hoje, Maxwell, em relação à inovação, modernização, a gente está passando pelo IBS, CBS, reforma tributária, como você pontuou, o despachante ele está tão focado na questão da legislação, nas mudanças. E aonde que a entidade de classe ela participa? Fomentando aprimoramento, capacitando os seus associados. Se o associado ele está preparado para essa nova era, obviamente, ele vai estar melhor, mais capacitado, preparado para o mercado. Porque a gente sabe, né? Hoje, para você disputar assim, digamos assim, uma concorrência, você tem que estar preparado, os preços competitivos. E o profissional despachante, até fazendo assim uma alusão que eu comentei agora há pouco, né? Me permita, a Taylor Swift fez uma alusão à música na terra, no céu e no mar. O despachante aduaneiro está em todo lugar. É a nossa área de atuação. Em todo lugar a gente está presente. Inclusive, Maxwell, num evento no ano anterior, eu ainda fiz um bordão, inclusive a Receita me parabenizou, falou, poxa, realmente você sabe o que você está falando. O bom profissional, o despachante aduaneiro, ele não embaraça, ele desembaraça. Então a gente está presente em tudo isso. E como entidade de classe, a gente quer cada vez mais fomentar e preparar esse profissional. Obviamente, né, tudo está se modernizando, está se transformando, a gente está bem atento quanto a isso. Mas um ponto de partida para nós, um norte muito importante, é essa parceria público-privado, trabalhar em conjunto a quatro mãos com a Receita Federal. Como você sabe, a gente faz parte da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, tem um trabalho que está sendo feito com todos os 10 sindicatos que compõem o hall da Federação Nacional, que é a retomada, já dá aqui spoiler no teu programa, porque você tem em primeira mão, Maxwell, a retomada do profissional despachante aduaneiro no elo de operador econômico autorizado. Olha só. OEA, isso retomada, porque nós ficamos excluídos e agora a gente está retornando. Obviamente, teve alguns que fazem parte desse processo, mas é importante, para a Receita, ela tem esse olhar com cuidado voltado para o profissional. Então, ela está nos dando a oportunidade de a gente retornar. Em consonância a isso, nessas mudanças todas, tem coisas que vêm para melhorar. Por exemplo, uma questão que a gente já teve no passado, na época do papel, todo o processo ele tinha que ser anexado. Na época, era a nomenclatura SDA. Hoje, a gente fala de guia de recolhimento de honorários. Então, esse trabalho que está sendo feito junto à federação em Brasília, com a Receita Federal, e através da nossa FEA Aduaneiros, é para retomada. Cada processo registrado, o despachante vinculado,
Isso aí você tem o quê? Você vai ter uma melhor arrecadação, a Receita tem um controle total em termos de tributação, para saber cada processo que corresponde a um profissional. Quer dizer, é um trabalho árduo, mas, como nós sabemos, ninguém faz nada sozinho, né? Os sindicatos empenhados, trabalhando em conjunto com essa visão de futuro para fomentar essas oportunidades que vão ficar. Porque se a entidade não acompanha o processo, o desenvolvimento, obviamente, a gente acaba ficando para trás. E Você esse falou cuidado... em relação, desculpa te interromper, mas Sim, Max. você falou em relação aos debates, eu em certa oportunidade, até propriamente em Brasília, né, pontuei de que num passado distante o despachante aduaneiro ele era muito focado aos interesses do dono da carga, né, e que obrigatoriamente ele tinha que cumprir todo o rito processual, né, e todas as etapas para que ele pudesse desembaraçar, né, como você bem o colocou, aquela mercadoria no menor espaço de tempo possível. Mas nós tínhamos ali algo em torno de 7 a 10 dias, O né? período free time, que era para poder liberar a armazenagem. Para poder liberar, me lembro, tô bom de memória, né? Para que bons a gente tempos, pudesse, é bom aprendizado, Ana Santos. para que a gente pudesse fazer esta liberação. E de toda forma, como não era um processo informatizado, a Receita não conseguia fiscalizar 100% da totalidade daquelas cargas. Hoje, eu percebo que o despachante aduaneiro, por tanta tecnologia implementada pela própria Receita Federal, ele é um braço... Perfeito, um elo. Um elo, né, da fiscalização da Receita Perfeito. Federal para que possa necessariamente contribuir para que o processo seja cada vez mais célere dentro das formalidades necessárias. Tá certo essa minha analogia? Maxwell, você está corretamente perfeito. Sabe por quê, Maxwell? No passado, não conseguia se acompanhar. Até porque a Receita não tem braço para tudo, né? E, obviamente, a gente sabe que não tem contingente também. Tá? Exato. O gigante, que é o nosso Porto de Santos, Exato. falando do Porto de Santos, se você pegar e fazer uma análise fria, você sabe que não tem a contingente. Pois bem, o profissional despachante, ele contribui em todo esse processo. Quando eu trago para o debate, como você pontuou, a gente tem participado, cada vez mais a Receita Federal, ela vê a importância do profissional, o despachante, ele que contribui. E não perdendo o gancho, Maxwell, como você bem pontua, fazendo um recorte, eu lembro das suas palavras. Você gosta, né? Sim, a gente anota. Os amigos a gente Eu guarda. falo recorte, está na minha agenda, o pessoal vai usando as minhas terminologias, vai se apropriando delas. Vai ter uma no final, mas essa é a cereja do bolo. Pois bem, o despachante aduaneiro, se você voltar outrora, em meados de 40, nos meados dos anos 40, 50, ele sempre parceiro da Receita, todos os profissionais, os antecessores, os colegas, tudo de terno de linho branco. E a gente tem lá o acervo, que você já visitou o nosso museu, que está aberto à visitação. Muito legal, por sinal. Museu do Despachante Aduaneiro é o passado, o presente e o futuro. Quando a gente fala museu, é porque já passou, não. Então já estou pontuando aqui. E todo o despachante de terno de linho branco, ele vinha trabalhar. Aí a pergunta, mas por que de linho branco? A resposta, doutores do comércio exterior. Olha que legal. Então, quer dizer, esse passado é um presente e cabe a essa nova diretoria, essa gestão, olhar sempre com cuidado para o futuro. Porque como a gente sabe, Maxwell, cá entre nós, o conhecimento é a chave do futuro. Tá aí, Dr. Carlos Melo, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Que prazer bater esse papo com você, sempre bom, sempre aprendo. Espero que você volte mais aqui no Porto 360. Obrigado pela tua presença, Carlinho. Maxwell, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, sempre que precisar pode contar. E quero também aqui, já aproveitando, não é um desafio, mas lembrando uma proposta para você, meu amigo. No desafio, quando tiver, o final de semana, para os 2 participantes que ganharem, tem um do Porto Desafio, a hospedagem por conta do sindicato, essa parceria na nossa colônia de férias em Campos do Jordão. E para você acompanhar também. Tá bom, Maxwell? Não é um desafio, mas é uma proposta. Tá gravado, tá colocado, então o desafio desse ano, quem sabe, vai levar como premiação um fim de semana. Na colônia de férias do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros em Campos do Jordão, um lugar que você conhece e você não esquece. Obrigado, Maxwell. Porto Desafio, mostrando que realmente é um sucesso, Carlinhos, fazendo esse convite que ele nunca fez para mim. Eu
Pode falar, presidente. Max, não querendo esquecer Olha, da... ele até gaguejou, ele até gaguejou. Jamais. Ele até Mas gaguejou. você é o 013 que nem eu, né? Teu escritório é na praia, você tá sempre na área, você gosta de praia. Max, aproveitando o ensejo, já que nós estamos falando de Porto, queria dar um spoiler aqui que eu não comentei, desse momento atual de transformação, modernização. Fica o convite já aqui a todos os ouvintes para participar, todo o pessoal público que acompanha do Porto, que você é esse cara que leva a informação, o conteúdo. Dia 17 de março, no auditório, já fica o convite para você, estaremos representando na Tríplice Hélice da Receita Federal, o Fabiano Coelho, que é o superintendente, subsecretário, e também o Felipe Mendes, que é o coordenador-geral da administração aduaneira, para falar sobre do INPE, a legislação, IBS, tudo que está mudando em relação a penalidades, etc. e tal, no auditório. Então, convite para você participar. Obrigado, Marcos. Tá aí. Eu vou ficando por aqui, movimentando sempre muito mais que informação. Forte abraço. Até semana que vem. Porto 360. Patrocínio